Oi, gente. Hoje eu vou dar início à nossa série de vídeos sobre integrais, tá? Aí, novamente, esse documento aqui, depois eu mando no grupo da monitoria, assim que tiver ele todo preenchido, né? Porque eu vou passar pelas propriedades do integral, aí tem os métodos, e depois aí eu resolvo a lista com vocês. Aí vamos lá, esse primeiro vídeo eu vou fazer mais explicando as propriedades. Tipo como eu fiz lá em derivadas, eu vou passar de uma por uma e vou tentar explicar. Também, primeira coisa que a gente tem que saber é que as integrais é o oposto das derivadas. Então, quando você estiver resolvendo integral, você tem que pensar assim, o contrário das derivadas. Aí eu vou do início. Primeira propriedade. Ó, a gente tem essa propriedade. O K, como eu coloquei aqui em cima, o K é uma constante, certo? Então aqui, ó, se eu tiver a integral e uma constante dentro da integral, eu posso passar ela para fora, certo? Primeira propriedade, eu posso jogar a constante para fora da integral. Aí eu trouxe aqui dois exemplos. Primeiro exemplo, ó, integral de 3x. Posso jogar esse 3 para fora. Então fica 3, integral de x, dx. Daí resolvendo, ó, vocês lembram que lá na derivada, quando a gente derivava, a gente tinha que subtrair 1 aqui do expoente? O integral, ele é o contrário, né? Como eu coloquei aqui em cima, os integrais são o oposto da derivada. Então, se na derivada a gente subtraía 1, aqui no integral a gente soma 1. Então, vai ser mais 1. Ou seja, aqui a nossa integral de x vai ficar o quê? X. Deixa eu só mudar a cor. Então, o 3 sai para fora, porque ele é uma constante. Aí fica a integral de x dx. Soma 1 no expoente. Então, vai ficar x ao quadrado. E o mesmo número que eu coloquei no expoente, repete embaixo. Então, fica 3x ao quadrado sobre 2. E aí, sempre que a gente resolver a integral, né, que esse szinho sumir, a gente adiciona mais o k, que é a constante. Isso é padrão, né? Como aqui a gente tem uma integral indefinida, no final a gente sempre tem que adicionar esse k, mais o k. Indo agora para o exemplo 2, do mesmo jeito, ó. Eu tenho 2 que ele é uma constante. Seguindo aqui a primeira propriedade, posso jogar a constante para fora da integral. Então vai ficar 2, integral de x3, dx. Aí novamente, ó, integral de x elevado a 3. A gente vai somar mais 1 no expoente. Então fica x4. E o mesmo número do expoente eu vou repetir embaixo. Então fica x4 sobre 4. Certo? Integral de x elevado a 3 é x4 sobre 4. Resolvi a integral, coloca mais o k. Certo? Essa é a nossa primeira propriedade. Se eu tiver alguma constante dentro da integral, eu posso jogar ela para fora da integral. Beleza? Segunda propriedade é a propriedade da soma e da subtração. Quando eu tiver uma soma ou então a subtração, ó, integral da soma
é a soma das integrais. Eu posso separar. Se eu tiver a integral de uma soma, eu posso fazer a integral separada de cada termo, né? Vamos para o exemplo para tentar melhorar. Ó, exemplo 1, a gente tem uma subtração, né? Então, integral, usando aqui a propriedade, ó, eu posso fazer a integral separada de cada termo. Então, se eu tenho 2x elevado a 5 menos 3x ao quadrado, eu posso separar eles. Posso fazer a integral de 2x elevado a 5 dx menos integral de 3x ao quadrado dx. Entendeu? Quando for soma ou subtração, eu posso dividir e fazer separado cada termo, né? A propriedade integral da soma é a soma das integrais. E aí agora a gente resolve. Do mesmo jeito que a gente fez aqui no item anterior, ó, nesse daqui, a gente também tem uma constante dentro da integral. Então, o que a gente pode fazer com ela? Jogar para fora. Menos, ó, o 3 joga para fora. Opa. Certo? E aí, novamente. Ó, agora aqui a gente tem a integral x elevado a 5. Soma 1 aqui no expoente. Integral de x elevado a 5 vai ser x elevado a 6. E aí é o mesmo número do expoente, repete embaixo. X elevado a 6 sobre 6. Menos, ó, o 3. E aqui a gente tem a integral de x ao quadrado. Mesmo jeito, ó, soma 1. Então vai ficar x3. E o mesmo número do expoente, repete embaixo. x3 sobre 3. Né? Resolvi as integrais. Adiciono o k. Mais o k. E aí, essa é a nossa resposta. Agora o exemplo 2. Ó, aqui eu tinha uma subtração. No exemplo 2 eu tenho uma soma. Do mesmo jeito, eu posso separar. Ó, integral de 3x mais integral de 3x dx, né? Mais integral de 2x elevado a 3 dx. Separei. Novamente, a gente tem constante. Posso jogar a constante para fora. E aí, agora a gente vai resolver a integral. Integral de x. Soma 1 aqui no expoente. Integral de x dx. X ao quadrado. Sobre 2. Mais 2. Ó, integral de x3. Mesmo jeito, ó, soma 1 no expoente. x4 sobre 4. Resolvi a integral mais o k. Sempre no final tem que adicionar esse k, porque a integral é indefinida. Certo? Essa é a nossa segunda propriedade. Integral da soma é a soma das integrais. E aí vale tanto para subtração quanto para soma. Terceira propriedade.
é justamente essa propriedade do expoente, né, ó. Se a gente tiver um expoente, a gente vai somar 1 e o mesmo valor vai repetir embaixo. Por exemplo, que a gente tem integral de x3 dx. Seguindo a propriedade do expoente, né, a gente vai, ó, somar 1 no expoente. Então vai ficar x4. E o mesmo valor que tem no expoente, ó, eu coloco, repete embaixo. Então fica x4 sobre 4. Ó, seguindo a propriedade. E aí mais o k. Não, agora o exemplo 2. Do mesmo jeito. Integral de x elevado a menos 2 sobre 3. A gente vai somar 1. Então vai ficar x. Aí, ó, menos 2 sobre 3 mais 1. Soma 1 no expoente. Vai ficar 1/3. E aí o mesmo valor do expoente, você repete embaixo. 1/3. E aí aqui para esse caso, se vocês observarem, ó, a gente tem divisão de fração, né? Então o que é que eu posso fazer? Divisão de fração, repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Ó, inverte essa segunda aqui, ó. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então esse 3 aqui, ó, ele vai subir. Ó. E aí resolvendo, né? Ó, x, 1/3 vezes 3. A mesma coisa que 3x elevado a 1/3. E aí novamente, mais o k. Sempre lembrem de adicionar o k no final. Beleza? Essa é a terceira propriedade. A quarta propriedade é a propriedade do EX. Integral do EX é o próprio EX. Ou seja, como exemplo, é ele mesmo. Integral de EX dx é o próprio EX. Resolvi a integral mais o k. Certo? A quinta propriedade, ó, quando eu tiver integral de E, só que eu tiver esse Azinho aqui, né, é um número, pode ser qualquer número. Repete. E aí esse número que tiver na frente do x, ele vai para baixo. Deixa eu ir para os exemplos, eu acho que fica mais claro. Por exemplo, esse primeiro exemplo, ó, a gente tem integral de E elevado a 2x dx. Integral de E é ele mesmo. Então vai ficar E elevado a 2x. Só que aí, ó, nessa propriedade, a gente vai repetir o número que está na frente do x embaixo. Então fica E elevado a 2x sobre
2. Certo? Quando tiver algum número acompanhando o x no expoente, a gente vai repetir esse número embaixo. Fiz a integral mais o k. Agora o exemplo 2. Integral de e elevado a menos x. Do mesmo jeito, seguindo a propriedade. Repete. E aí o número que está acompanhando o x, aqui tem um menos, é como se tivesse menos 1, né? Menos 1x. Eu vou repetir embaixo. Então, a integral de e elevado a menos x vai ser e elevado a menos x sobre menos 1. Certo? Sempre se no expoente tiver algum número acompanhando o x, você vai repetir esse número embaixo. Aí, novamente, mais o k. Essa é a quinta propriedade. Agora, indo para a sexta. A sexta, novamente, eu coloquei integrais são o oposto das derivadas. Sexta propriedade, integral de 1x, 1 sobre x, vai ser igual a ln de x. Aí entra aquela parte que integral é o oposto da derivada. Aí eu trouxe o exemplo para tentar facilitar o entendimento. Por exemplo, na derivada, Na derivada, se a gente derivar esse ln de x, como é que vai ficar? Vai ficar f, derivada de ln de x, 1 sobre x. Então, a integral de 1 sobre x é o contrário. A integral é como se a função que tem aqui fosse a derivada e eu quisesse voltar para a função original antes de derivar. Por isso, que a integral é o oposto da derivada. Se eu derivar o ln de x, fica 1 sobre x. Então, integral de 1 sobre x, pensa no oposto. 1 sobre x vai ser o ln de x. E aí, como é integral, resolveu a integral mais o k. Então, de um jeito bem resumido, integrais são isso. São funções que já estão derivadas e a gente tem que voltar como elas eram anteriormente. A gente tem a derivada e quer voltar para a função original. Isso que é integral. É o oposto da derivada. Aí essa é a propriedade 6. A 7. A gente tem integral de um número dx. Vai ser igual ao número vezes x mais o k. Por quê? Às vezes essa propriedade pode ser um pouco confusa. Aí, lembra que eu disse que aqui na propriedade 1, se a gente tiver uma constante, pode jogar essa constante para fora da integral? Então, nessa propriedade, por exemplo, vou para o exemplo 1. Eu tenho uma constante que é o 3, Vou jogar ele para fora. 3 integral de dx.
Ó, integral de dx é a derivada de x. Se aqui eu tenho a derivada de x, e aí pensem comigo, ó, se integral é o oposto da derivada, a derivada de x, integral da derivada de x, vai ser o próprio x. Então, integral de dx é o próprio x. Ó, aqui na sétima propriedade, ó, a constante sai para fora. E aí fica integral de dx. Por isso que aqui ó, vai ser igual ao a vezes o x mais o k nessa propriedade. Porque a constante sai, fica integral de dx. Integral de dx é o próprio x. Beleza? E aí resolvi a derivada ou a integral mais k. E aí no exemplo 2, do mesmo jeito, ó, tem uma constante. Joguei a constante para fora, ficou integral de dx. Integral de dx é o próprio x. Então vai ficar 1/2 vezes x. Resolvi a integral, ó, mais o k. Beleza? De um jeito bem resumido é isso, a integral de dx é o próprio x. E aí essas são as propriedades da integral, né? Do mesmo jeito do que acontece lá na derivada, se você conseguir dominar todas essas propriedades, você consegue desenrolar a maioria das questões de integral. Certo? E aí, além das propriedades, a gente tem os métodos de integração, que no caso a gente tem dois métodos. Tem um método da substituição e tem um método por partes. O método da substituição, a gente usa ele quando a derivada de algum termo é igual ou então parecida com outro termo, né? Então a gente vai escolher o u, que é o termo que a gente vai substituir. O du é a derivada do u, né? Então quando eu derivar o u, no final eu tenho que colocar adicional dx. E aí por fim eu vou isolar o dx. Certo? Vamos para os exemplos. Nesse exemplo 1, primeira coisa que eu tenho que fazer é observar. Tem algum termo aqui que se eu derivar vai ser igual ou parecido com outro? Aí vamos lá. Se eu derivar esse x, derivada de x, né? Vai ser 1. Ele é igual ou parecido com outro? Não é. Então, não vamos pegar o x. Agora, por exemplo, se eu derivar esse x, a derivada vai ficar parecido com x? Também não vai. Né? Derivada do x vai ficar x ao quadrado vezes 2x. Não vai ficar parecido com esse x. No entanto, se vocês observarem, ó,
E se eu derivar só o expoente? X ao quadrado. Derivada de x ao quadrado vai ser 2x, né? Aqui, ó. Se eu derivar só o expoente, ou seja, só esse termo aqui, concorda que 2x é parecido com x? Então, se é parecido, a gente vai usar o método da substituição. Então, vamos pegar o U. O U vai ser quem é parecido. Nesse caso aqui, ó, x elevado a 2. Né? Parecido com o x, a derivada. Então, vamos pegar ele. Aí faz o du, que é a derivada do U. Então, a derivada de x ao quadrado, 2x. E aí, seguindo aqui esse passo a passo, ó, coloca o dx no final. Então, fica 2x dx. Depois, isola o dx. Né? Não, aqui é como se o 2x fica 2x vezes dx. Tá multiplicando, passo dividindo. Então, fica du dividido para 2x. Depois que a gente fizer isso, a próxima coisa a fazer é, como o próprio nome já diz, substituir. A gente vai substituir cada um desses elementos aqui na nossa integral. Então, substituindo, a gente vai ficar com a integral de x. Aí o E. Ó, eu estou chamando x ao quadrado de u. Então, vai ficar E elevado a u. E o dx, ó, quem é o nosso dx aqui, ó? Du sobre 2x. Vou substituir também, ó. Du sobre 2x. E aí, o que eu posso fazer? Dá para mim cortar esse x com esse x, né? Porque tá dividindo. Então, dá para cortar. E aí, se vocês observarem, a gente tem uma constante, ó, o 2. Esse 2 é como se tivesse 1 sobre 2, né? Se é uma constante, posso jogar ele para fora da integral. Seguindo essa propriedade, a primeira propriedade. Então, jogando a constante para fora, a gente vai ficar 1 sobre 2, integral do EU, du. Agora a gente faz, ó, 1 sobre 2, integral de EU. Novamente, ó, usando as propriedades. Essa propriedade aqui, ó, A4, né? Só que no lugar do x a gente tem o u. Então, integral de EU vai ser o próprio EU. Então, a gente vai ficar 1 meio vezes EU mais o K. Só que aí, na substituição, antes de você adicionar o K, primeiro a gente tem que substituir o U de volta. Como assim? Quem é o nosso U? O nosso U é x ao quadrado, né? Antes de adicionar o K, eu tenho que substituir o U de volta. Então vai ficar elevado a x ao quadrado. E aí agora sim que a gente adiciona o K. Mais o K. Certo?
E aí essa é a nossa resposta desse exemplo do método por substituição. Novamente, a gente vai ver. Primeiro a gente tem que observar se tem algum termo que, se eu derivar, a derivada vai ser igual ou parecida com outro termo. No nosso caso, esse x elevado a 2, né? Ele é parecido, a derivada dele, 2x, é parecido com esse x. Já que é parecido, então a gente vai usar a substituição. Aí escolhe o u, que é quem eu vou substituir. Du é a derivada do u. Adiciona o dx e isola ele. Depois é só substituir e ir resolvendo a integral. No final, a gente substitui o u de volta e adiciona o k. Certo? Ó, nesse exemplo 2, tenho que observar. Se eu derivar alguma coisa aqui, algum termo, vai ficar igual ou parecido com outro, a gente tem que ver, ó. Esse primeiro termo, se eu derivar 2x mais 1, vai ficar 2, né? A derivada. A derivada desse é parecida com algum outro termo? Não é, né? Então a gente não vai usar ele. Agora, por exemplo, se eu derivar isso daqui, ó, derivada de 2x mais x, vai ser o quê, ó? 2x mais 1. A derivada. Essa derivada é igual ou parecido com outro termo? É, não é, ó? É igual ao outro termo que a gente tem aqui. Então a gente vai usar o método por substituição. A gente vai escolher o nosso u, que é justamente a parte que, se eu derivar, vai ser parecido. Então, nesse caso, vai ser o x ao quadrado mais x, tá? Pega só o que tem dentro do parêntese. O du vai ser a derivada. Então, vai ser, ó, 2x mais 1. Adiciono o dx. Ó, coloco o dx no final. E aí agora a gente vai isolar o dx. Do mesmo jeito, aqui está multiplicando. Então, vou passar isso daqui, ó, dividindo. Vai ficar du sobre 2x mais 1. E aí, como o próprio nome já diz, né, ó, substituição, a gente vai substituir. Vai ficar integral 2x mais 1. Isso daqui eu chamei de u, não foi? Ó, u. Então vai ficar u elevado a 7. E o dx, ó, nosso dx aqui é du sobre 2x mais 1. O que é que eu posso fazer? Ó, tá dividindo, né? Tem alguma coisa que dá pra mim cortar? Posso cortar esse 2x mais 1 com esse 2x mais 1. Cortei. Então vai ficar integral de u7 du. Aí do mesmo jeito, ó. Integral de u elevado a 7. A gente vai somar 1 no expoente. Vai ficar o 8. Ele é o mesmo número do expoente, eu repito embaixo. O 8 sobre 8.
E aí, antes de adicionar o k, a gente tem que substituir o u de volta. Quem é o nosso u? X ao quadrado mais x. Vou trocar ele de novo. Então vai ficar x ao quadrado mais x elevado a 8 sobre 8. E aí mais o k. Certo? Ó, substitui o u de volta para poder colocar o k. E aí essa é a nossa resposta. Esse é o nosso primeiro método, que é o método da substituição. Aí, além desse método, a gente também tem a integral por partes. A por partes, a gente tem essa fórmula. Ó, integral de v du é igual a v vezes u menos integral de u dv. Assim, aqui não tem muito o que fazer. Realmente, decorar essa fórmula para poder resolver as integrais por partes. E aí tem um macete, né? Que é a escolha do v. Para a gente saber qual elemento a gente vai pegar para ser o nosso v, a gente usa o método do Liat. Né? O logaritmo, inversa trigonométrica, algébrica, trigonométrica exponencial. O Liat. Essa é a ordem de prioridade para a gente poder escolher o nosso v. No nosso caso, a gente só vai precisar do logaritmo, do algébrico e do exponencial. Tanto que eu até grifei aqui de amarelo, tá? No caso dessas trigonométricas, a gente não vai usar, tá certo? Então, na por partes, a gente tem que escolher o v. Escolhe, seguindo essa ordem de prioridade. A exponencial é a que tem menos prioridade. Escolhi o v, o du vai ser todo o resto que sobrar, né, ó? Integral de v du. Então, a gente primeiro tem que escolher o v e o du. Escolhi o v, todo o resto vai ser o du. O nosso v a gente deriva. Ó, aí fica aqui, ó, dv, que é a derivada do v. E o du, a gente faz a integral. Né? Aí, novamente, ó, derivada do u, se eu fizer a integral, a gente volta para a função original, que é o próprio u. Vamos para os exemplos. Ó, esse é exemplo 1. Como que eu sei se eu vou usar o método por substituição ou por partes? Por exemplo, eu vou observar. Tem alguma coisa que se eu derivar aqui vai ser igual ou parecida com outro termo? Ó, se eu derivar esse x, vai ser 1. Não é igual e nem é parecido com outro termo, né? Então descarta. Se eu derivar o x, ele também não vai se parecer com o x. Porque a derivada do x é o próprio x. Ele não se parece com x. E se eu derivar o expoente, vai ficar 1. Do mesmo jeito, ó, 1 não é parecido com x. Para mim poder usar o método da substituição, a derivada de algum termo tem que ser igual ou parecida com o outro. Nesse caso, como nenhuma das derivadas nem é igual e nem parecida, então automaticamente eu sei que eu vou usar o método por partes. Então a primeira coisa a se fazer é escolher o v. Ó, escolher o v.
Aí vamos lá para o LIAT. Seguindo a ordem de prioridade. Primeiro é o logaritmo. A gente não tem, né? A segunda que tem maior prioridade é a algébrica. Então, a gente tem algum elemento aqui que é uma função algébrica. A gente tem um x, né? Então, ele que vai ser o nosso v. Nosso v vai ser o x. E o du vai ser todo o resto que sobrou. Como eu escolhi o x para ser o v, quem foi que sobrou? Quem foi que sobrou? O EX dx sobrou, né? Então, ele vai ser o meu du. E aí, do jeito que eu coloquei aqui, ó, o v você deriva e o du você integra. Então, o v eu vou derivar. Derivada do v. Derivada de x vai ser 1. E aí coloco o dx, né? Ou seja, o nosso dv vai ser 1 dx. Ou então, só o dx. Né? O v eu derivo e o du eu vou fazer a integral. Integral de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, nosso u vai ser e elevado a x. Ó, faz a integral. Integral de e elevado a x é ele mesmo. E aí, depois que a gente tem esses 4 elementos, é só substituir na fórmula da por partes. Que no caso, a gente vai usar justamente essa parte que eu coloquei de vermelho. V vezes U menos integral de U dV. Certo? Vou anotar aqui novamente. Integral de V du vai ser igual V vezes U menos integral de U dV. Só vai ser importante pra gente essa parte aqui, ó. Então, eu vou substituir nela. A gente já tem o que é cada coisa. Só substituir. Ó. Vai ficar V vezes U. V vezes U. Ou seja, x vezes é x menos integral de U dV. Ou seja, é x dx. Integral de x dx. E aí, novamente, ó. A gente vai ficar x é x menos, ó, integral de e elevado a x. É ele mesmo. Então, a gente tira a integral. Ó, resolvi a integral, coloca mais o k. Sempre lembrem de adicionar esse k. Certo? E essa vai ser a nossa resposta para o exemplo 1. Ou seja, eu vou olhar. Se eu observei e não tem nenhum termo que seu derivado vai ser igual ou parecido com o outro, eu vou usar a integral por partes. Na por partes eu vou escolher o v. O meu v, a ordem de preferência vai ser escolhido pelo LIAT. Então, nesse caso, como a gente
a gente tem uma algébrica e um exponencial. Seguindo o LIAT, a algébrica tem prioridade. Então, o nosso V vai ser a algébrica, que é o x. Escolhi o V, todo o resto vai ser o du. E aí o V eu derivo, e o du eu tiro a integral. Integra. E aí depois que eu tenho todos esses 4 elementos, só substituir na fórmula, especificamente nessa parte depois do sinal de igual, tá? Por isso que eu marquei. Substituir, resolvi a integral, cheguei na resposta. Beleza? Agora o exemplo 2. O exemplo 2 do mesmo jeito, ó. Integral de ln de x. Não tem nenhuma propriedade sobre integral de ln de x. Então, automaticamente, quando vocês verem integral de ln de x, vai ser por partes. Então, quem vai ser o meu v? Seguindo a ordem de prioridade, ó. O v, ln de x, é um logaritmo, né? Então, ele que vai ser o meu v. O v, ln de x. O du é o que sobrou. Se eu peguei o ln de x, quem foi que sobrou? Sobrou o dx. E aí o v eu derivo. Derivada de ln de x. 1 sobre x dx. E o du, eu tiro a integral. Então vai ser integral de dx. Integral de dx é x. Aí novamente, o v eu derivo, o du eu tiro a integral. Eu integro. E aí do mesmo jeito, ó, só substituir na fórmula. Integral de v du é igual a v vezes o u menos integral de u dv. E aí do mesmo jeito, ó, a gente vai substituir essa segunda parte. Vai ficar v vezes o u, ou seja, ln de x vezes x menos integral de u, que é o x, dv. Quem é o nosso dv? 1 sobre x dx. 1 sobre x dx. E aí, se vocês observarem, eu posso cortar esse x com esse x. Então, eu fiquei com ln de x vezes x menos integral de 1 dx. Ou seja, integral de dx. Quanto é a integral de dx? É o próprio x. Resolvi a integral, adiciono o k. Mais k. Certo? Novamente, ó. Integral de 1 dx. Ou seja, integral de dx é o próprio x. E aí, quando eu resolvo a integral, esse szinho some. E aí, coloco o k, que é a constante. Mais k. E aí, essa é a nossa resposta. Lembrando, esse documento eu vou estar enviando no grupo da monitoria, tá?
E aí eu vou gravar outro vídeo agora resolvendo as questões da lista. Beleza? E essa é a integral por partes.